tudo depende da maneira pela qual o governo federal, os estados e os municípios trabalharem juntos. E há duas formas de cooperação federativa, ambas importantes. Primeiro, a cooperação vertical entre os níveis da federação. E segundo, a cooperação horizontal entre os estados e entre os municípios. Há que se organizar a cooperação federativa. E aqui eu vou tratar agora abreviadamente do desenho da cooperação vertical dentro da federação. A cooperação federativa vertical entre os três níveis da federação tem três elementos: avaliação, redistribuição e recuperação ou resgate. A avaliação é a área onde mais avançamos. Estamos na vanguarda mundial em matéria de avaliação na educação. Mas há algo a acrescentar. Não adianta fomentar o experimentalismo inovador se não contarmos com mecanismos para identificar os experimentos que funcionam e para difundi-los dentro da federação. Portanto, ou uma organização existente como o INEP assume esta tarefa, ou criamos outras entidades para desempenhá-la. O segundo elemento na cooperação federativa vertical é a redistribuição de recursos e, eventualmente, até de quadros, de lugares mais ricos para lugares mais pobres. O Fundeb tem um sentido levemente redistribuidor, porque eleva os estados mais carentes a um patamar mínimo de investimento federal. Mas nós precisaríamos contar com mecanismos muito mais fortes de redistribuição federativa. E há diferentes maneiras de fazê-lo. Fortalecendo o Fundeb, promovendo iniciativas redistribuidoras que sejam financiadas pelo FNDE, ou criando um terceiro fundo de orientação ostensivamente redistribuidora. O terceiro elemento no desenho da cooperação federativa é o mais polêmico, mas não há como evitá-lo. É a recuperação ou resgate. O que fazer quando uma escola ou uma rede escolar local repetidamente caia abaixo do patamar mínimo aceitável de qualidade? O princípio é que a qualidade da educação que uma criança brasileira recebe não deve depender do acaso do lugar onde ela nasce. O direito da criança se sobrepõe às prerrogativas do gestor. O governo federal, os estados e os municípios podem, numa primeira etapa, trabalhar juntos para apoiar as escolas e as redes escolares em situação crítica. Muitas estão no norte e no nordeste do país.
E este trabalho conjunto pode ser depois organizado em instituições colegiadas com a participação conjunta do governo federal, dos estados e dos municípios, por analogia às comissões intergestoras do SUS. Mas suponha que este apoio, depois de certo tempo, não consiga resolver o problema e tirar a escola ou a rede escolar local do estado crítico. Aí é preciso decidir. Não se trata de propor uma intervenção federal. Trata-se de organizar uma ação transfederal, uma cooperação federativa para assumir temporariamente aquela rede escolar em situação crítica, mobilizar recursos humanos e financeiros adicionais e devolvê-la consertada. Ou fazemos algo parecido a isto, ou dizemos, é azar da criança. Tentamos apoiar aquela escola, aquela rede escolar local e não conseguimos. O princípio geral é o compromisso de reconciliar dentro da federação padrões nacionais de investimento e de qualidade com a gestão das escolas pelos estados e os municípios. É para isto que precisamos desse terceiro elemento de recuperação ou de resgate no desenho da cooperação federativa. Este desenho, com os três elementos que eu acabo de descrever, pode avançar em três etapas. Uma primeira etapa é de mera reorientação de práticas, sem mudar qualquer lei. E muito pode ser conseguido por estas medidas infralegais. Por exemplo, o governo federal trabalhando junto com os quadros dos estados e os municípios. Uma segunda etapa é uma etapa de revisão das leis. Por exemplo, desdobrar em lei o regime de cooperação invocado, porém não descrito ou organizado pelo Plano Nacional de Educação. E regulamentar em lei o artigo 23 da Constituição Federal, que trata das competências comuns dentro da federação. Uma terceira etapa, lá na frente, num outro momento histórico, é debater eventuais revisões constitucionais, se forem necessárias, para aprofundar o movimento da cooperação federativa, em educação, como em outros setores das políticas públicas. O segundo eixo programático da pátria educadora tem a ver com o currículo e com a maneira de aprender e de ensinar. Há um consenso emergente que precisamos promover um enxugamento curricular decisivo. Romper com esse enciclopedismo raso. A partir deste consenso surge, porém, três debates. E da definição desses três debates dependerá o que fizermos em matéria de reorientação pedagógica e curricular. O primeiro debate tem a ver com a questão o que deve substituir a enciclopédia grande, que agora é o conteúdo curricular
da educação brasileira. A primeira tese, ainda predominante, é que a enciclopédia grande deve ser substituída por uma enciclopédia menor. Um rol de conteúdos consagrados. Não é, no meu ponto de vista pessoal, e esta não é ainda uma visão consolidada dentro do governo, ou muito menos no país. A melhor posição é substituir o enciclopedismo, seja grande ou pequeno, por um currículo organizado como uma sequência de capacitações analíticas, focadas nas competências analíticas centrais, como são a interpretação da palavra escrita e o raciocínio lógico e matemático. Uma sequência de capacitações de competências analíticas. É claro que não se adquirem competências analíticas num vazio de conteúdo. Mas não precisa haver, e talvez não deve haver, um rol de conteúdos consagrados, o que vale em matéria de conteúdo para a aquisição de competências conceituais, não é abrangência, é profundidade. Um ideal de aprofundamento seletivo, itinerante ou mutável, um ensino organizado em torno de projetos. Este ideal de aprofundamento seletivo se contrapõe à tese da enciclopédia menor. Agora vem um segundo debate. O segundo debate é se deve haver uma única sequência para todos os alunos, ou se deve haver dentro da educação uma variedade de sequências. Por exemplo, para os alunos que encontram dificuldade em progredir dentro daquela sequência padrão, sequências alternativas. Se o aluno não aprendeu a primeira vez por um método, o que adianta ficar insistindo 20 vezes no mesmo método que não deu certo para ele? É tentar um outro caminho. E para os alunos que demonstram uma vocação extraordinária em determinado campo, sequência para poder aprofundar a sua vocação. Vou dar um exemplo em matemática. Se o aluno tem uma vocação matemática, por que ter de aguardar o ensino superior para encontrar a matemática abstrata? Por que não poder ser introduzido a aritmética ou a álgebra por meio da matemática abstrata, como se faz em vários países, por exemplo, a China? Aí surge um problema penoso, um problema controvertido, um problema candente em todas as grandes democracias do mundo. Reconciliar o compromisso com a igualdade universal, com o reconhecimento dos talentos individuais. Há dois equívocos a evitar. Um equívoco é confundir igualdade com nivelamento e uniformidade. O outro equívoco é sacrificar
o compromisso igualitário ao elitismo. Temos que encontrar um caminho. E o caminho não está em suprimir a genialidade, em prejuízo de todos, não apenas dos gênios. Os nossos Darwins e Newtons baixaram a sepultura sem se haverem descoberto. Esta é uma realidade intolerável no Brasil. Aí surge um terceiro debate, muito ligado ao segundo. Um ensino ambicioso e exigente não pode ser acessível apenas aos filhos da classe média ilustrada. Tem que ser acessível a todos. Nós sabemos, por investigação empírica em todo o mundo, que numa sociedade de classes, os filhos das classes mais pobres, da massa trabalhadora, enfrentam certas inibições pré-cognitivas, com mais frequência do que os filhos da classe média. Há certas capacitações de comportamento que têm de ser combinadas com as competências analíticas. Sem essas capacitações de comportamento, o ensino analítico não pode ser integralmente aproveitado. E há duas grandes capacitações de comportamento, duas famílias de capacitações que parecem especialmente importantes. A primeira família são as capacitações de autodisciplina. Não é a disciplina vinda de fora, é a disciplina que o aluno, a pessoa se impõe a si mesma. Está ligado à ambição, à aspiração, à inquietude, à autoestima. A experiência mundial comprova que um elemento crucial no fomento dessa capacitação de autodisciplina é o vínculo entre a escola e a família. Quando a família é muito pobre e desestruturada, quando, por exemplo, a mãe tem de se dividir entre zelar pelos filhos e trabalhar, a escola precisa buscar a família, proativamente construir o vínculo com a família, assumir algumas das responsabilidades da família e trazer a criança para a escola num turno escolar ampliado. A segunda grande família de capacitações de comportamento tem a ver com a cooperação, a capacidade de cooperar. Tudo na ciência contemporânea e na produção inovadora depende da cooperação. E há uma espécie de hierarquia de formas de cooperação. As formas mais primitivas de cooperação são as formas hierárquicas, sob comando e controle. As formas mais avançadas são as formas horizontais, que dispensam a imposição de cima. A cooperação é a chave. A maneira de fomentar a capacidade de cooperar não é a escola doutrinar a cooperação, é a escola exemplificar a cooperação. Toda a educação deve ser organizada em base de práticas cooperativas. Equipes e redes de alunos e de professores. Esta é a maneira pela qual os indivíduos possam reciprocamente superar e corrigir seus defeitos,
escapar das suas limitações. A cooperação, como base da sala de aula, é a alternativa ao que temos historicamente, que é a combinação do individualismo e do autoritarismo. O professor fica na frente, na lousa, e o aluno confinado à sua mesa, afundando no isolamento e no tédio. O terceiro eixo do conteúdo programático desta proposta preliminar da Pátria Educadora tem a ver com a qualificação dos professores e dos diretores. É uma vasta tarefa. Nós temos no ensino básico 2 milhões de professores. Não há uma bala de prata, não há uma solução mágica. Nós temos de decompor um problema aparentemente insolúvel em partes menores e relativamente mais solucionáveis. Uma maneira de começar é definir o que queremos do professorado, que tipo de professorado queremos. Em primeiro lugar, nós queremos um professorado que seja uma carreira, uma profissão atraente e respeitada. Daí a conveniência do governo federal propor aos estados e aos municípios, mediante mecanismos de adesão, diretrizes de uma carreira nacional de professor. Não é federalizar a carreira. É propor as diretrizes. E nesta carreira, não podemos permitir que o debate a respeito das diretrizes seja devorado pelo debate a respeito do piso salarial. O piso salarial é um tema importante, porém subsidiário. E o piso precisa ser definido de uma forma que permita uma adequada progressão dentro da carreira e que respeite as diferenças regionais. Em segundo lugar, nós queremos um professorado composto por gente que entende aquilo que vai ensinar. E a melhor maneira de o professor se formar é formar-se nos departamentos das respectivas disciplinas. Não formar-se apenas em escolas separadas, apenas para professor. Mais de 90% dos professores no nosso ensino básico são formados em instituições privadas de qualidade muito variada. Se essas instituições são financiadas pelo Estado brasileiro, o Estado tem de exigir, como contrapartida ou condição do financiamento público, critérios de desempenho ou de qualidade. Em terceiro lugar, nós queremos que os nossos professores não sejam formados apenas em determinados campos do conhecimento como cientistas, mas que sejam formados também na prática do ensino. E daí o papel das escolas de pedagogia. Elas não podem frequentar apenas as filosofias da educação. Elas têm de oferecer uma aprendizagem prática e que contemple estágios práticos nas nossas salas de aula. O projeto PIBID do Ministério da Educação é uma vanguarda nesta orientação. O programa de iniciação à Bolsa Docente,
sob orientação, o estudante de pedagogia adquire prática didática na base. E um quarto objetivo que devemos querer do professorado é o mínimo de versatilidade. Em princípio, o professor não deve ser formado numa única disciplina isolada. No mínimo, deve ser formado num campo de conhecimento. E além das vantagens intelectuais dessa formação mais abrangente, há uma grande vantagem prática. A vantagem prática é que o professor, com esta versatilidade mínima, não terá de trabalhar em várias escolas. Trabalhará numa única escola, que será a sua comunidade, com a qual ele se comprometerá. Será o seu mundo. A partir dessas orientações gerais, surge a ideia de formar centros de qualificação avançada dos professores em meio de carreira e centros regionais de formação dos diretores. Os centros de qualificação avançada dos professores, fomentando o experimentalismo pedagógico. E o diretor é uma figura central na escola, é o líder da escola. A cultura da escola tende a refletir em grande parte o diretor. E há uma experiência mundial reveladora da eficácia de centros específicos destinados a formar os diretores. Nós podemos imaginar duas etapas. Numa primeira etapa, os centros de formação de diretores trabalham apenas com diretores já em exercício. Numa segunda etapa, trabalham com candidatos a diretor. O governo federal não pode impor aos Estados federados um único critério, um único mecanismo de seleção dos diretores. Há uma grande variedade de métodos de seleção no país, inclusive a eleição. Mas o que o governo federal poderia propor aos Estados federados e aos municípios é que todos os diretores sejam escolhidos entre candidatos habilitados por uma formação anterior nesses centros. Aí ajuda a assegurar um critério mínimo de formação e de compromisso com o ideário que motiva todo este projeto. Chego agora ao quarto eixo programático da proposta da Pátria Educadora: o aproveitamento das tecnologias contemporâneas. A tecnologia não é uma panaceia. Nós aprendemos no Brasil e em todo o mundo que simplesmente colocar computador e tablet na sala de aula não produz resultado. É um investimento com pouco resultado ou resultado nulo. Mas há um grande potencial das tecnologias, das aulas em vídeo, nas humanidades sobretudo, e dos softwares progressivos e interativos, no ensino da matemática, das ciências naturais e das línguas. A inspiração pode vir de fora e sacudir a mediocridade na sala de aula. A fecundidade das tecnologias não é uma constante, é uma variável. E ela depende, sobretudo, de dois fatores.
O primeiro fator é a prática cooperativa na educação. Quanto mais a educação for organizada de maneira cooperativa, maior o potencial para aproveitar as tecnologias. E o segundo fator é da cultura da escola. Quanto mais prevalecer na escola uma atitude experimentalista, antidogmática, mais promissor o uso destas tecnologias. Acabo de esboçar os 4 eixos desta proposta preliminar. Agora, por fim, havendo abordado as preliminares, os pontos de partida e os eixos programáticos, trato de obstáculos a transpor. Há 3 perigos que me afligem mais do que todos os outros. O primeiro problema é que um projeto ambicioso como este, de transformação até radical da educação básica, exige para sustentá-la uma vanguarda pedagógica. Um projeto como este não pode ser construído na prática por um pequeno círculo de políticos, burocratas, ideólogos e visionários. Há de haver algumas centenas ou até milhares de pessoas que construam este projeto dentro do país. Eu não vejo esta vanguarda pedagógica claramente configurada no Brasil. Nós teremos que construí-la no meio do caminho. O segundo problema, o segundo obstáculo a transpor, é que a rebeldia necessária ainda não foi abraçada pelo povo brasileiro. Quando a população é consultada em pesquisas de opinião a respeito da educação pública, algo como a metade ou mais da metade diz que a educação é boa. O país não vê. O país não vê a realidade calamitosa da qualidade do ensino básico. Os brasileiros regularmente identificam as suas prioridades como saúde e segurança, e a educação lá embaixo. Não basta persuadir a nação de que a educação é decisiva para o futuro nacional. É preciso que haja uma identificação pessoal, íntima, com a causa da educação. E esta identificação começa numa conversão de consciência. A educação não é apenas para a criança. A educação na juventude é o início de um processo de engrandecimento pessoal. A escola numa democracia não é para ser o instrumento da família ou o instrumento do Estado. A escola é para ser a voz do futuro. A escola é para reconhecer em cada aluno um profeta tartamudo e lhe dar os instrumentos de ter voz e ficar grande. A partir do momento em que a nação compreender esta realidade íntima, existencial da educação, que a educação tem a ver com sermos pequenos ou sermos grandes, como pessoas, não apenas como país.
teremos construído uma das bases indispensáveis à transformação do ensino básico. O terceiro obstáculo tem a ver com a organização do debate nacional. Serei franco. Se o debate for dominado apenas pelos agentes tradicionais, que tratam dos problemas da educação no Brasil, ganhará em cada área do debate o lado pior. A única maneira de promover o debate é acender as luzes e ampliar radicalmente o rol dos participantes. É chamar o país todo a participar do debate. E daí a necessidade, por toda a estranheza que provoque, de insistir naquilo que chamei no início o processo decisório aberto. Ao Senado, peço que participe e que ajude a chamar toda a nação a participar desta obra libertadora.